nós vamos estudar sobre as boas obras, como foi proposto na semana passada. Então o Rogério vai começar hoje uma série aí sobre as boas obras. Vai demorar um pouco para acabar, é um pouco extenso o assunto. Então, na verdade, ele está realizando uma boa obra para mim hoje, sim, substituindo. Mas eu coloco ele para dar aula, para eu descansar, mas eu acabo tendo mais trabalho ainda, né? Ele me liga no almoço, manda mensagem no almoço e pergunta um monte de coisa. Mas é uma boa obra, né, que ele está fazendo aí para me ajudar. Então vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez, e daqui a pouco ele começa a exposição da aula. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor concede a nós esse tempo para estudarmos um pouco algumas doutrinas que são elementares para o nosso aperfeiçoamento, para nós entendermos a verdadeira obra que foi realizada na cruz. Nós, nessa aula de hoje, aprenderemos que as nossas obras não eram suficientes e que, se não fosse a tua obra vicária, nós não estaríamos aqui em condições de estudar, em condições de ser salvo, ser santo. Mas pelo que o Senhor fez naquela cruz, pela sua obra vicária, é que hoje nós podemos fazer tudo isso. Então nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de estudarmos um pouquinho sobre o papel do crente e as boas obras, como nós devemos viver aqui nessa terra, realizando as boas obras que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos, pedindo ao Senhor pela vida do Rogério, tirando o nervosismo e ajudando a expor a nós aquilo que o Senhor colocou já na intenção dele de falar para nós nesta manhã. Nós te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, vamos hoje então, como o Glauber falou, estudar sobre as boas obras. E na nossa confissão aqui, Confissão de Fé Batista de 1689, então peço aos irmãos que abram aí suas apostilas na página 44, acho que pelo menos na minha aqui está marcando a página 44, capítulo 16, sobre as boas obras. Acharam, hein? Bom, irmãos, esse assunto, né, das boas obras, ele é mais daqueles assuntos que está ligado dentro do tema da soteriologia, né, que é o estudo da salvação, né? E só para a gente poder relembrar aqui o que a gente já estudou dentro desse tema até agora, a nossa confissão aqui, ela começa a tratar desse tema da soteriologia, né, do estudo da salvação, desde lá do capítulo 8. Então, volta umas páginas aí, só para a gente poder relembrar o que a gente já estudou até agora a respeito desse tema. Começa aí no capítulo 8, na página 31. O capítulo 8 fala, então, sobre Cristo, o mediador. O capítulo 9 é sobre o livre-arbítrio, que foi a aula que eu dei anteriormente. O capítulo 10 fala sobre o chamado eficaz. O capítulo 11 sobre a justificação, que foi a aula que o Eduardo nos deu. O capítulo 12, né, sobre a adoção. O capítulo 13 sobre a santificação. O capítulo 14 sobre a fé salvífica. Capítulo 15, sobre o arrependimento para a fé e salvação. E hoje nós vamos ver o capítulo 16, sobre as boas obras. E esse tema da soteriologia, ele fecha nos dois próximos capítulos, que seria sobre a perseverança dos santos, capítulo 17, e o capítulo 18, sobre a segurança da graça e salvação, que o pastor Glauber já nos adiantou na aula anterior. Então, hoje nós vamos aqui ver o capítulo 16, sobre as boas obras. E vamos procurar aqui entender, então, como esse assunto está ligado dentro deste estudo da salvação, dentro da soteriologia. Bom, afinal, nós somos salvos pelas obras ou não?
A resposta é, obviamente, todos nós sabemos, é não. Nós não somos salvos pelas nossas próprias obras. Porém, irmãos, nem sempre se creu assim, né? Durante muitos anos, durante um período muito longo da história, se cria sim que o homem tinha uma participação com as suas boas obras para a sua justificação e para a sua salvação. E para a gente entender isso um pouco melhor, agora a gente vai então olhar um pouco para o passado, vamos olhar para a história e aprender com isso, né? O meu objetivo, irmãos, nessa aula era entrar com os irmãos aqui nos dois primeiros capítulos dos dois primeiros parágrafos do capítulo 16 aqui sobre as boas obras. Só que durante eu fui estudando a história, eu fui me empolgando e fui vendo que acho que é importante a gente deixar essa primeira aula só para tratarmos desse contexto histórico sobre esse tema e a gente olhar, né, fazer um panorama histórico aí, porque eu me lembro que eu vi uma frase, eu não lembro de quem é agora, que fala assim, que aqueles que não aprendem com a história estão fadados a cometer os mesmos erros. Não sei se sabe de quem é essa frase? Eu não lembro, eu vi que tem essa frase aí, é bem interessante isso. Então, então vamos agora... Mas é interessante porque a gente vai olhar para o passado e ver como isso foi desenvolvendo durante esses anos. Então vamos fazer um panorama, né, bem rápido mesmo, desde os primeiros séculos até o século XVI, quando se inicia a Reforma Protestante. Na verdade, até os dias de hoje. Vamos caminhar até chegar nos dias de hoje. Então, irmãos, o primeiro século ele é conhecido como a Era dos Apóstolos, ou o período apostólico. Isso porque os apóstolos ainda estavam vivos e eles tinham assim, acabado de receber do próprio Senhor Jesus todos os ensinamentos, a doutrina, né? Durante o ministério terreno de Cristo aqui na Terra, eles tinham ali então recebido do próprio Mestre todos os ensinamentos. E os apóstolos eles ficaram com essa incumbência de levar adiante essa doutrina de Cristo. E eles defendiam com todas as suas forças a verdade do Evangelho, né? E levavam e pregavam a palavra ao povo. E nós vemos lá no livro de Atos que o próprio Deus ia acrescentando aqueles que criam. E no capítulo 2 de Atos, no versículo 42, diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então ali todos buscavam conhecer e aprender mais com a doutrina dos apóstolos que haviam recebido do próprio Senhor Jesus. E por volta ali do segundo para o terceiro século, que é um período conhecido também, surgem homens que são conhecidos como os pais da igreja primitiva, que são homens que receberam ali tipo o bastão dos apóstolos, né? São sucessores dos apóstolos e que eles também tiveram uma grande incumbência em levar adiante a doutrina dos apóstolos. E eles, homens que defenderam com unhas e dentes, né, a verdade do Evangelho, que combatiam as heresias e, como eu falei, zelavam pela doutrina dos apóstolos. Homens como Agostinho de Hipona, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e vários outros, né? Poderia ter uma lista imensa aqui. Porém, irmãos, nós sabemos que esse período não foi um período fácil para a fé cristã, né? Como nós aprendemos um pouco no ano passado com a aula do professor Franco Ferreira sobre a história da igreja, nós vemos que isso foi, nesses 3 primeiros séculos, foi um período de grande perseguição por conta dos imperadores romanos, né? E que tinham um objetivo mesmo de acabar com a fé cristã, né? E, se eu não me engano, acho que foram 10 grandes perseguições que tinham esse intuito mesmo de dizimar a fé cristã, de acabar com os cristãos da face da terra. Porém, mesmo em meio a essa perseguição, a esse sofrimento que eles passavam, a igreja, ela crescia. A palavra ia se multiplicando ali, Deus ia acrescentando aqueles que criam e a igreja ia crescendo e se purificando. Porque somente aqueles que realmente eram crentes no Senhor estavam dispostos a morrer pelo aquilo que eles acreditavam, né? Porque você se dizer cristão naquela época era colocar sua cabeça na espada ali dos soldados romanos.
Então ninguém estava disposto a brigar e defender por uma coisa até o fim se ele não acreditasse que aquilo realmente era verdade para ele. Então isso foi um tempo de purificação para a igreja. A igreja era uma igreja que, se você dizia que era crente, é porque você realmente acreditava que Cristo era o Salvador. Até então que no final do 3º século, um imperador chamado Constantino, ele, através de uma visão que ele diz ver Jesus dando a ele um sinal, que sobre aquele sinal ele venceria o exército de outro imperador. Então Constantino ele vence aquela batalha e ele reconhece que aquele sinal foi um sinal milagroso, um sinal divino, e ele passa então a se considerar um cristão. E ele determina e institui o cristianismo como sendo a religião oficial do império, juntando então agora Estado e igreja, e ele próprio passa a se tornar o chefe da igreja e do Estado. E surge aí então que surge, né, o início da Igreja Católica Romana. E aqui mais uma vez vamos enfatizar que católico significa a Igreja Universal, a única Igreja de Cristo. E com isso os cristãos tiveram sim alguns privilégios, né? Primeiramente que cessou-se as perseguições, eles poderiam agora ter liberdade de culto, poderiam cultuar a Deus livremente, sem nenhum tipo de perseguição. E então, por volta do século VIII, século IX, todo o Império, toda Roma, toda a Europa, praticamente todas as pessoas, elas se declaravam cristãs. As pessoas declaravam crer no Deus da Bíblia. E isso a gente pode pensar, então, poxa, foi uma grande vitória para a igreja, né? Foi um triunfo da igreja. Porém, é nesse momento que a igreja começa a se declinar. É nesse momento que a igreja começa a cair e a perder a sua forma. Porque, como eu falei, com a união da igreja e Estado, as pessoas se declaravam cristãs agora, não mais por causa de uma fé genuína que elas tinham no Senhor Salvador, mas porque elas queriam alcançar alguma posição política, social, porque a igreja, nesse período, ela dominava todas as áreas: política, economia, arte, ciência, cultura, religião, tudo era dominado pela igreja e Estado. Então, as pessoas se diziam cristãs por querer galgar alguma posição de status mesmo, né? Não era mais pelaquela fé genuína, igual os primeiros cristãos tiveram em Cristo Jesus. Todos eram aceitos pela igreja e todos queriam fazer parte da igreja, justamente para poder ter essa posição diante do império, diante da sociedade, ter uma posição elevada. Então, nesse momento foram entrando para a igreja doutrinas pagãs, foram entrando heresias, foram atribuindo à doutrina da igreja coisas que levavam a entender que a salvação do homem era mediante as suas obras. E eu fiz aqui uma listinha para a gente poder dar uma olhada como que foi esse processo que foi gradual, foi gradativamente foi deturpando a verdade do evangelho e entrando para a igreja. Então vou citar aqui para vocês uma listinha da evolução das heresias, das coisas pelas quais os homens deveriam fazer para ser salvos. Bom, no ano 300, iniciou a oração pelos mortos. No mesmo ano, inicia-se fazer o sinal da cruz. No ano 375, adota a veneração, confecção e uso das imagens. No ano de 593, estabelece a doutrina do purgatório. Vocês sabem o que é o purgatório? O purgatório é um lugar, vamos dizer assim, um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Então, quando a pessoa morre, para saber para onde ela vai, ela fica nesse lugar que é chamado purgatório, onde ela fica ali purgando os seus pecados. E dependendo do que fizer por ela aqui em terra, né, ou seja, através de orações, de missas, de jejuns, campanhas,
que vai determinar se essa pessoa vai sair do purgatório e se ela vai para o céu, ou se ela vai sair do purgatório, dependendo se não fizer nada por ela, ela vai sair do purgatório e vai para o inferno. Então essa é a doutrina do purgatório. No ano 600, começaram a dirigir orações a Maria, como mediadora entre Deus e os homens. No ano 607, o papado romano é estabelecido, inaugurado. No ano 786, culto às imagens e relíquias autorizadas pelo Papa. No ano 1079, instala-se o celibato do sacerdócio, que seria aquilo que o padre ele não poderia se casar, ele não poderia constituir família. No ano 1215, é instituído a confissão auricular dos pecados ao sacerdote em vez de Deus. Ou seja, é aquele famoso confessionário, da Igreja Católica, que o pecador ele só tinha o perdão dos seus pecados mediante a confissão ao ouvido de um padre e mediante a punição que aquele padre iria passar para aquele pecador. Ou seja, eu vou lá no padre e falo, padre, eu pequei isso, isso, isso aqui. Então ele vai falar, meu filho, reza aí 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, fica de joelho ali. Então, aí depois disso, você tem, então, o perdão dos seus pecados. No ano de 1229, a proibição da Bíblia aos leigos. No ano 1414, é proibido ao povo o uso de vinho. Agora, já avançando um pouco, estamos no século XV, destaca-se a prática da simonia. Quem sabe o que é simonia? Já ouviram falar? Simonia? Hã? Não é aquela dupla lá, não. Aquela dupla sertaneja lá com as mulheres, não. Essa palavra, ela vem lá daquele personagem que é citado no livro de Atos, no capítulo 8, 19, no versículo 18 e 19, Simão o Mago. Vocês lembram o que acontece ali naquela passagem? Que esse Simão o Mago, ele tenta comprar de Pedro, ele oferece dinheiro a Pedro para que ele também tivesse aquela autoridade espiritual, enquanto ele impusesse as mãos sobre as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Então, essa prática de querer comprar algo espiritual, de querer comprar uma autoridade espiritual, ou de fazer um comércio com relíquias de alguns objetos que eles se diziam ser divinos, deu-se o nome, então, de simonia. E é isso exatamente que a Igreja Católica estava fazendo aqui. Era um comércio de relíquias que eles diziam ser sagradas. Olha só a listinha. Eles vendiam a pena da pomba do Espírito Santo, o leite do seio de Maria, a madeira da cruz de Cristo, a caveira, o crânio de João Batista, o espinho da coroa de Jesus, pães, pedaços de pães da Santa Ceia e vários outros, irmãos. Isso era uma coisa tão absurda que as pessoas costumavam dizer assim, brincando depois, que se você juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo que foram vendidos, dava para montar a Arca de Noé. Era uma coisa muito louca. E que você indo até Roma e visitando Roma, você poderia ir lá visitar o túmulo dos 18 dos 12 apóstolos de Jesus. É uma coisa muito louca, E isso tem uma lista enorme dessas relíquias que eram comercializadas, Hã? Vamos chegar lá, irmão. E... Já tá querendo comprar lá. Já tá querendo comprar as indulgências aí, irmão? Calma. Tá vendendo, hein? Você tá vendendo. E, então, assim, como eu falei, é uma lista enorme de várias relíquias, das quais, algumas, se você apenas olhasse para ela, você tinha alguns anos de redução no purgatório, ou até mesmo o perdão dos seus pecados. Mas para isso, óbvio, você tinha que pagar para isso, Então, irmãos, vejam aqui, como que, assim, observem como que, com o passar dos anos, as heresias foram crescendo e entrando para a igreja. E a igreja que eu estou falando aqui, irmãos, é a igreja de Cristo. Era a igreja que os apóstolos fundaram, a igreja universal, a única igreja de Cristo na terra, a igreja que foi
estabelecida ali pela doutrina dos apóstolos e que agora estava completamente fora dos padrões que os apóstolos deixaram. E houveram sim alguns homens que se levantaram contra esses absurdos e essa autoridade, né, abusiva da Igreja Católica. E homens como John Wycliffe, não sei falar os nomes certinho aqui, tá? John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. John Huss, que denunciava o abuso da autoridade papal. E Jerônimo Savonarola, na Itália, e uma lista também imensa que eu poderia citar aqui. Esses homens, eles foram perseguidos pela Igreja Católica, considerados como hereges e mortos na Inquisição. A Inquisição era um tribunal da Igreja Católica que perseguia e condenava qualquer pessoa que se levantasse com uma prática ou uma doutrina diferente daquela já estabelecida pela Igreja Católica e que eles diziam ser a doutrina certa, a doutrina correta. Então, eles perseguiam essas pessoas e essas pessoas elas eram intimadas a revogar ou a renunciar a essas suas práticas, essas suas doutrinas. E uma vez que eles assim não o fizessem, então eles eram considerados como hereges pela Igreja Católica e eram excomungados, expulsos da Igreja Católica e levados até a morte. E esses homens, eles foram conhecidos como pré-reformadores. E uma história interessante que eu vi aqui sobre esse John Huss, que foi um boêmio. O nome dele, Huss, o sobrenome Huss, na língua dele, significa ganso. E ele foi morto numa fogueira. Enquanto ele morria, ele disse essas palavras assim: hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui a um tempo surgirá um cisne do qual vocês não poderão queimar. E muitos historiadores e religiosos dizem, atribuir essa fala de Huss a uma profecia a Lutero, que foi aquele que iniciou a Reforma Protestante anos depois, né? Então, é bastante interessante essas histórias. Então, agora, irmãos, nós chegamos no início do século XVI, né? Ano de 1500, mais ou menos. E eis, então, que agora surge o ápice das heresias, né? O top. Quando o Papa Leão X, que era um seguidor da doutrina de Tomás de Aquino, que defendeu a ideia da salvação, ele defendeu a ideia de que a salvação não era exclusivamente pela graça mediante a fé, mas ele defendia que a salvação do homem era também mediante as suas boas obras. E até hoje, a Igreja Católica considera Tomás de Aquino como sendo um dos seus principais teólogos. Então, o Papa Leão X, a fim de arrecadar recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, ele autoriza com que Johann Tetzel percorra a Alemanha vendendo as indulgências. Essas indulgências eram um documento, né, redigido e assinado pelo Papa, né, carimbado ali com o selo papal, no qual o pecador ele tinha o perdão completo dos seus pecados, né? Ou seja, o pecador ele só poderia ter os seus pecados redimidos e perdoados mediante a posse desse documento. Só que, porém, ele tinha também que comprar esse documento, né? E então ele estava comprando a sua salvação, ele estava comprando o perdão dos seus pecados. E o interessante que eu vi é que, tipo assim, não é um preço estabelecido, né? Tipo assim, essa aqui é a indulgência, o preço é X por ela. Não, tinha uma tabela de preços, né? De 35 tópicos de uma tabela de preço que, dependendo do seu pecado, era um valor X para aquilo que você tinha que pagar. Eu peguei aqui alguns só por curiosidade pra gente... Só pro Renato ter uma noção. Só pro Renato, você vê aqui qual que você vai querer. Número 1. O eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas, ou enfim, com qualquer outra mulher, com outra mulher qualquer, será absorvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Número 10, essa aqui é interessante, essa aqui é legal. Se o assassino tiver matado 2 homens ou
homens em um único dia, pagará como se tivesse assinado um só. É promoção, né? Se você tá querendo já matar alguém, muitas pessoas matam num dia só, que é o ceto, né? É tipo aquela coisa assim, né? Mate 2 e pague 1. É muito engraçado isso. Número 12. Quem afogar o próprio filho pagará 17 libras e 15 soldos, ou seja, 2 libras a mais que aquele que matar um desconhecido. E se pai e mãe o tiverem matado de comum acordo, pagarão 27 libras e um soldo pela absorção. É uma coisa muito louca, né, irmãos? Então, nesse período, surge então um monge da ordem dos agostinianos chamado, todo mundo sabe, gente, Lutero, né? Martinho Lutero. E Lutero, ele era um cara que ele tinha bastante problema com a palavra justificação, justiça de Deus. E apesar de Lutero ele ser um monge da ordem dos agostinianos, né? Agostinho, como eu falei aqui, e também falei na aula passada sobre ele foi um grande homem de Deus que nos primeiros séculos ali defendia o evangelho, combatia as heresias, né? E os ensinamentos de Agostinho serviu como base e fonte para grandes outros homens de Deus, como João Calvino, né, por exemplo. Porém, com o passar dos anos, os ensinamentos de Agostinho também foram se deturpando. E o monastério onde Lutero estudava era muito rigoroso e também fixava muito essa questão das obras, né? Eles eram obrigados a acordar todas as noites para poder orar. Eles não poderiam, isso é interessante, eu fiquei pensando nisso, eles não podiam rir e nem fazer ninguém rir. Aí imagina o Alisson lá, cara. Você ia ser expulso lá no primeiro dia, cara. Muito louco. Então era muito rigoroso, era um sistema muito rigoroso que também prezava pela questão das obras. E Lutero, ele desde criança, ele aprendeu de um Deus que era um Deus justo e irado, que punia os pecadores. Então ele tinha ódio dessa palavra justiça, ele tinha ódio do próprio Deus. E ele reconhecia que ele não conseguia alcançar essa graça e o favor de Deus mediante as obras dele, por conta dos seus pecados. E ele dizia que se alguém poderia ser salvo pelas obras, ele certamente o seria, porque ele, como monge, ele fazia de tudo para isso. Ele era um monge, assim, excepcional. Ele fazia grandes campanhas de jejum e oração e virava a noite em vigílias. Porém, ele entendia que nada disso era suficiente. Tudo isso era em vão, porque nada disso que ele fazia podia aplacar a ira de Deus e satisfazer a justiça e alcançar o favor de Deus. Então, como eu falei, por isso, cada vez mais ele odiava essa questão. E mesmo assim, ele continuava tentando. E quanto mais ele tentava, ele ficava perturbado em sua alma. E ele se penalizava com coisas assim extremas, de uma forma com que quase o levava à morte. Ele passou noites no frio da Alemanha lá, apenas com a roupa, não sei se ele não tinha nem a roupa do corpo, acho que ele jogava fora o cobertor, a fim de mortificar a sua carne e conquistar essa justiça através desses atos. Então ele diz que durante as madrugadas, as lutas com que ele travava na sua alma eram muito maiores do que a luta que ele travava durante o dia. E ele fazia tudo isso porque buscava chegar à certeza que com estas obras ele obteria o perdão dos pecados. Foi quando então que, através de um estudo da palavra e meditando a palavra, Lutero se depara com alguns textos, né, como o de Romanos, no capítulo 1, em que o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. E em Efésios 2, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aquilo então foi libertador para Lutero. E ele diz assim: imediatamente me senti renascer e pareceu
que se escancararam para mim as portas do paraíso. Desde então, a Escritura inteira ganhou para mim um significado novo. Quando tinha odiado o termo justiça de Deus, outro tanto amava agora. Exaltava esse docíssimo vocábulo. Assim, esta passagem de Paulo torna-se para mim a porta do paraíso. Então, por isso, irmãos, que quando Johann Tetzel chega lá na Alemanha vendendo as indulgências, né, autorizadas pelo Papa, Lutero ele se levanta com todo o fervor contra esses ensinamentos e contra essa doutrina. E é então que no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, né, que aí dá-se início então à Reforma Protestante. E as teses de Lutero eram baseadas contra as indulgências, contra o Papa e contra aqueles que praticavam e apoiavam essa ideia. Eu também peguei aqui algumas das indulgências para a gente ler. Número 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que as pessoas são absorvidas de toda pena e salvas pelas indulgências do Papa. Número 27. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Número 43. Deve-se ensinar aos cristãos que dando ao pobre ou emprestando ao necessitado procedem melhor do que se comprassem indulgências. Número 82. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas? Então, a Igreja Católica, lógico, ficou desorientada e muito brava com essas 95 teses de Lutero, né? E Lutero, ele é intimado, então, a revogar, né, e a renegar as suas teses. Porém, ele procede firme e não faz. Então, em dezembro de 1520, o Papa manda um documento chamado de Bula Papal, dizendo, tipo assim, ó, Lutero, essa é a sua última chance. Se você não se retratar das suas teses, nós vamos te expulsar, nós vamos te excomungar da Igreja Católica. Então Lutero pega essa bula papal e queima ela em praça pública. E, obviamente, ele é expulso da Igreja Católica. E no ano seguinte, em 1521, o imperador Carlos V, ele convoca uma dieta na cidade de Worms, que fica conhecida como Dieta de Worms. A palavra dieta para a gente é meio engraçada, né? Parece que a pessoa está fazendo ali um tratamentozinho, alguma coisa, não. Essa palavra dietas era uma assembleia que era convocada, uma assembleia política e administrativa para tratar dos problemas do país. E ali, então, agora, diante das autoridades, né, dos príncipes e das autoridades eclesiásticas, Lutero, novamente, ele é intimado a retratar das suas teses. E ele diz assim: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Então, irmãos, com isso aqui, Lutero estava praticamente assinando a sua sentença de morte. Porque, como eu falei no passado, né, dos pré-reformadores, ele seria, então, levado a Roma e lá ele morreria. Porém, né, no caminho, acontece o famoso sequestro milagroso de Lutero, em que os amigos de Lutero, né, planejaram um plano ali, sequestraram ele e o levaram para o castelo do príncipe Frederico III, ou Frederico Sábio.
E ali, então, protegido pela guarda do palácio ali, do príncipe, Lutero ele tem a oportunidade de traduzir a Bíblia, né, de pegar a Bíblia e traduzir para o alemão, para a língua do povo, e com isso a reforma ia avançando. E paralelo a isso, na Suíça, também estava acontecendo aquela reforma com João Calvino. E a reforma, então, ela vai crescendo e vai cada vez mais conquistando o território europeu, e em pouco tempo, toda a Europa foi conquistada pela reforma protestante. E com isso, então, a Igreja Católica, ela foi se vendo meio acuada, né? Perdendo o seu território, perdendo a influência que ela tinha ali na Europa. Até então, que por volta da metade do século, no ano 1550, mais ou menos, surge um grupo de homens que começa a meio que revirar esse jogo para a Igreja Católica. E esse grupo é chamado de Companhia de Jesus, ou os Jesuítas. E esse grupo foi fundado por um homem chamado Inácio de Loyola, que foi um soldado espanhol que ele largou tudo para poder dedicar a vida dele à igreja. E ele escreve livros, escreve teses, e ele escreve um livro de regras para aqueles que quisessem ingressar nesse grupo, né, dos jesuítas. E a principal regra desse grupo, né, a primeira é o seguinte: um jesuíta deve ter absoluta obediência à igreja. E ele escreve outras coisas assim também, eu vou ler aqui para vocês. Se quisermos ter certeza de que estamos certos em todas as coisas, precisamos estar sempre prontos a aceitar esse princípio. Eu vou acreditar que o branco que eu vejo é preto, se a igreja hierárquica assim definir. Ou seja, se o Papa chega aqui e diz que a blusa do cristiano, que é preta, for branca, o Papa falou, acabou. Aquela blusa agora para mim vai ser branca. É o Papa que está falando, é o Papa, então eu vou acreditar naquilo que o Papa está falando. Eu vou... Hã? Isso, grosso. Então, ou seja, quando eles dizem aqui que é ter uma fé obediente, é ter uma absoluta obediência à igreja, é uma obediência completamente cega. Porque, como eu falei, né, o que o Papa falou e o que o Papa determinou, isso vai ser, e ponto final. E a gente pode pensar assim, né, não, mas que povo ignorante, povo burro, não. Os jesuítas, eles eram pessoas extremamente inteligentes, capazes. Para um jesuíta ser formado, demorava 12 anos. Então, eles eram pessoas, assim, extremamente inteligentes, bem formadas, disciplinadas, com um grande poder de argumentação e de persuasão, porém, nós sabemos com uma motivação errada. Só que o grande triunfo dos jesuítas, o que fez realmente eles virarem o jogo para a Igreja Católica, foi em relação a missões. Né? Os jesuítas então pensaram assim, beleza, nós estamos aqui perdendo território, nós estamos aqui perdendo a batalha, perdendo o jogo aqui na Europa, perdendo território, vamos fazer o seguinte, vamos para o mundo, vamos fazer missões, vamos alcançar os outros povos. E foi assim que foi feito. E os jesuítas saíram por todo o mundo conquistando os outros povos. E foi assim que chegaram aqui no Japão também, né? Nós vemos naquele livro, no filme, né? Acho que O Silêncio, que é um padre jesuíta, né, português, que chega aqui no Japão trazendo esse cristianismo, né, católico. Então, com isso agora o Papa, o Papa falou assim, glória a Deus, levantou a mão lá e ficou doidinho, porque o Papa meio que estava assim, sem saber como proceder, ele estava meio acuado, sem saber como lidar com a reforma protestante. E chega agora então um grupo de jesuítas, pessoas, como eu falei, bem instruídas, bem formadas, pessoas com essa obediência cega à igreja e capazes de tudo, capazes de dar a vida pela igreja. Então o Papa falou, é agora, vamos reviver a igreja, vamos revirar esse jogo. Então o Papa convoca um sínodo numa cidade da Itália chamada Trento. E isso fica conhecido como o Sínodo Concílio de Trento. E ali então, Papa, os bispos, padres, as autoridades eclesiásticas, elas vão debater e consolidar a teologia católica. E isso moldada por uma reação à reforma protestante,
que ficou conhecida então como a Contra-Reforma, né, ou a Reforma Católica. E eu vou falar aqui algumas dessas considerações, né, do Concílio de Trento. A primeira, então, não sei se é a primeira, eu peguei alguns pontos aqui, a primeira minha lista aqui, né, que é a inquestionável autoridade do Papa, né, ou seja, como eu falei, o Papa ele é inquestionável, o que o Papa falou, o que o Papa determinou e pronto, acabou. Então, a inquestionável autoridade do Papa. Segundo ponto, foram fechados os assuntos de discussão dentro da igreja. Ou seja, né, anteriormente, ainda tinha assim, um espaço para uma discussão, para algo que poderia haver uma certa divergência dentro, né, da Igreja Católica. Porém, agora eles falaram assim, não vamos mais discutir. Vai que dessa discussão surge um novo Martinho Lutero aí, trazendo novamente a verdade. Então, não tem, acabou. Então, foram proibidos as discussões dentro da Igreja Católica. Um outro ponto, a tradição foi supervalorizada. Ou seja, porque agora o povo, eles tinham a Bíblia nas mãos. E a Bíblia condena as práticas da Igreja Católica. A Bíblia não fecha com as ideias dele. Então, o que eles tiveram que fazer? Colocar alguma autoridade que fosse acima da Bíblia. Então, primeiro o Papa, depois a tradição, depois as Escrituras, depois a Bíblia. Então, eles supervalorizaram a tradição. E o que é interessante é que eles valorizam muito também a tradição oral, a tradição passada, assim, via oral, de Papa para Papa. Que aí, por exemplo, ou de, sei lá, que eles receberam alguma revelação, sei lá, porque eles falam assim, eu recebi isso e passei para o Papa, para os padres, para o bispo, então não tem como ninguém checar. E como a autoridade do Papa é inquestionável, e os jesuítas lá também abraçavam isso, não tinha como ninguém checar. Então era assim, era o que o Papa falou, o Papa é a tradição, pronto. Então supervalorizaram isso em lugar da Bíblia. E um outro ponto é a salvação pela fé e pelo amor. Ou seja, a reforma vinha e falou, não, a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. E a Contra-Reforma, né, Trento vem dizer, a salvação é pela fé e pelo amor. Ou seja, eles tentaram dar uma mascarada aqui nas obras, né, porque é amor, mas amor à igreja, amor à obediência à igreja. Então, ou seja, é fé e obras, é fé e mais alguma coisa. E isso a gente sabe muito bem que é aquele velho semi-pelagianismo, né? Como eu falei na aula anterior também, que é aquela teologia e aquela coisa percentual, né? Deus entra com a parte e eu entro com a outra. Então, irmãos, nós fechamos aqui esse período histórico da igreja, porém, como eu falei, até nos dias de hoje é preciso sim explicar que as obras não salvam, nós não somos salvos pelas obras. E também que por isso que na nossa apostila tem esse capítulo sobre as boas obras, porque no ano lá de 1689, quando foi feita a confissão, ainda assim era muito debatido isso, e como eu falei, até nos dias de hoje, precisamos explicar novamente isso, e até mesmo dentro do meio evangélico, né, cristão, porque, querendo ou não, né, guardadas as devidas proporções, a teologia arminiana, ela crê sim também que o homem ele tem uma certa percentual de responsabilidade quanto à sua salvação, nem que seja com a sua afirmação positiva em receber a Cristo. E como nós vimos na aula passada, que eu dei, sobre o livre-arbítrio, o homem ele perdeu completamente toda a capacidade de escolher e discernir pelas coisas espirituais. Então, o homem não tem capacidade nenhuma de chegar a Deus mediante as suas obras, ou nem que seja mediante aceitar a Cristo como seu Salvador, como diz a doutrina arminiana. Né? De sorte que quem opera em nós tanto o querer e o realizar é Deus. Né? A fé que nós temos é dom de Deus. Então, por isso que eu falei que eu queria deixar essa aula e deixar para a gente fazer esse panorama
histórico para a gente poder aprender como que foi, ver, aprendendo com a história, como que foi debatido tudo isso durante todos esses anos e como hoje ainda assim realmente se dá a necessidade de falarmos isso. Então, na aula semana que vem, né, se assim Deus permitir, nós vamos entrar para dentro aqui da nossa confissão e nós vamos aprender, né? Então, o que realmente são as boas obras, né? Quem pode realizar essas boas obras, qual é o objetivo das boas obras, né, na vida do cristão, né? Por que fazemos boas obras? Então, vai ficar para a semana que vem. Hoje nós vamos fechar a aula aqui com esse período desse contexto histórico e que Deus nos ajude e nos faça aprender com isso para que realmente não cometemos os mesmos erros e assim possamos continuar crescendo, estudando e buscando cada vez mais aprender com a palavra de Deus. Isso aí, alguma consideração? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer acrescentar algum ponto? Não? Pode falar, Paulo. Entender assim, a gente olha assim para a Igreja Católica, principalmente o pessoal com o seguinte, acreditar nas baboseiras e tal, né? Indulgência e tal. Só que tem que, uma coisa assim que dá para a gente entender, é que desde o começo, desde quando o Constantino lá estabeleceu a igreja lá, sempre o princípio foi sempre a cultura do medo. Então, se as pessoas crendo naquilo, a gente não consegue entender hoje, né? Mas naquela época era a cultura do medo. As pessoas, na época, se não se batizar, não vai nem para o purgatório, vai direto para o inferno. Então você vê que sempre, desde o começo, sempre foi a cultura do medo. Né? Então, esse é o princípio, a igreja romana é estabelecida sobre essa cultura do medo. Era esse o medo de Lutero, né? Quando eu lendo isso sobre a vida de Lutero, ele falava que ele tinha um grande medo da morte, né? Foi o que fez até ele entrar pro monastério lá da Ordem dos Agostinianos, né? Acho que ele era um estudante para virar advogado, direito, e ele lá na caminhada, voltando para casa, numa grande tempestade, em que raio caindo para todo quanto é lado, e ele diz então, ele faz uma oração lá para não sei que santa, não sei para quem que é, sabe quem que é? Como é que é o nome dela? Você sabe? Santa Ana, eu não lembrava o nome. Lembrava, fazia isso a Santa Ana, que se ele salvasse salvasse da morte ali, né, ele então viraria monge. E ele passou a vida dele toda no monastério com esse medo, né, da morte. Por isso que ele buscava de todas as formas conquistar a graça de Deus mediante as suas obras. E ele, como eu falei, quanto mais ele tentava fazer isso, mais ele ficava aflito na sua alma, porque ele via que ele não conseguia. Tudo que ele fazia não era o suficiente para poder aplacar essa ira de Deus que ele tinha na cabeça dele, né? Um Deus justo, um Deus que pune o pecador, e ele odiava a Deus por isso. Até que então as portas do paraíso se abriram para ele, como ele diz aqui, através dessa passagem de Romanos e Efésios. Então é isso. Mais alguém quer? Não? Então vamos orar. Encerrando a nossa aula. Alguém ora aí por nós, por favor? Ora por nós, então, Emerson. Senhor, nós te agradecemos, a Deus, por esse instante, a Deus, no qual nós aprendemos um pouco mais da história, um pouco mais daquilo que o Senhor fez através dos teus filhos, dos santos, ó Deus. Pai eterno, que tudo isso sirva, ó Deus, de motivação e fortalecimento, ó Deus, para a nossa fé em Cristo, e através, ó Deus, desses estudos, tenhamos mais esta confiança de que o Senhor é conosco, Pai. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida do Rogério. Continue abençoado o teu filho, abra a mente e o coração dele sempre, Deus, para que ele possa trazer, ó Deus, a nós todo esse conhecimento. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e te agradecemos. Amém.